Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu vou dar início agora à etapa de geração eólica para o minicurso de energias renováveis. Pois bem, este minicurso ele faz parte do projeto de ensino intitulado Desenvolvimento de Modelos Didáticos para o Ensino de Energias Renováveis, que está sendo desenvolvido dentro do IFMG Campus Formiga. E qual que é o seu objetivo? Ele se propõe a desenvolver kit didático sobre energias renováveis, sendo composto por 4 modelos. E esses modelos são sobre eficiência energética, a geração hidrelétrica, eólica e solar. Neste mini curso, a gente irá abordar sobre energia eólica. Pois bem, quem são os responsáveis pelo desenvolvimento deste projeto? Os coordenadores são os professores doutores Diego Isidório e Lucas Meloni, certo? Os alunos que fazem parte são a Isadora, a Letícia, o Daniel, que sou eu, e o Carlos. Pois bem, falando um pouco mais a respeito do conteúdo sobre este minicurso, a gente vai ter uma breve introdução a respeito da formação dos ventos, história da energia eólica e por aí vai. Pois bem, vamos dar início à introdução. Antes de mais nada, o que é energia eólica? Nada mais é do que a energia que é obtida a partir da força dos ventos. Isso porque a sua origem se dá através da transformação da energia solar e a partir daí ela gera o aquecimento desigual da Terra e a partir daí a gente tem a movimentação do ar. Este conceito de como se dá a geração de ar, de ventos, a gente vai entender mais a fundo ao decorrer do minicurso. Aqui um dado importante, sendo que apenas aproximadamente algo em torno de 2% da energia solar que é recebida pelo planeta Terra acaba sendo convertida em ventos. Bem, e qual a importância da energia eólica? Antes de mais nada, ela é uma fonte limpa e renovável. E ela apresentou, né, nas últimas décadas um crescimento rápido por essas características, né, além de apresentar também uma redução da dependência de combustíveis fósseis, além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Atualmente, o Brasil ele está ocupando a quinta posição no ranking mundial de energia eólica. Vamos entender um pouco mais a respeito dos panoramas global e brasileiro. Abordando a princípio o global, como se dá esse, essa fomentação pelo uso da energia dos ventos, né? Isso ocorre lá na década de 70, onde há a crise do petróleo, né? E a partir daí a população se procura a novos meios de geração de energia. E aí procuram-se meios de energias renováveis. E uma delas é a energia eólica. Bem, a partir daí exige toda uma fomentação para o investimento, desenvolvimento dentro desse setor, sendo que em 1991 surge o primeiro parque offshore na Dinamarca. E, atualmente, com o desenvolvimento e avanço da tecnologia, países que são líderes, podemos falar sobre China, onde é o país com maior produção de energia elétrica por meio da geração eólica, Estados Unidos, Alemanha e a Índia, além de vários outros países. No Brasil, em 1992, surge a primeira turbina em Fernando de Noronha. E a partir daí foi se desenvolvendo cada vez mais dentro do país. Programas como o Proinfra de 2002 dá início a essa expansão, sendo um programa de apoio e desenvolvimento
a respeito de energias renováveis. E com esse avanço ao longo do tempo, a geração através da força dos ventos, né, a geração eólica, se torna a segunda maior fonte da matriz energética do país, atrás apenas das geração hidrelétrica. Bem, como havia falado, vamos entender um pouco mais a respeito da formação dos ventos. Como os ventos se formam? O vento nada mais é do que o movimento do ar causado por diferenças de pressão atmosférica. Essas diferenças, elas surgem porque o Sol aquece a superfície da Terra de forma desigual. Isso porque, graças ao movimento de rotação, translação do nosso planeta, faz com que seja aquecido de forma desigual. E a partir daí surgem zonas com ar quente e zonas com ar frio, sendo que este ar quente ele sobe e cria uma zona de baixa pressão, e o ar frio ele desce por ser mais pesado e cria uma zona de alta pressão. E para fazer a correção dessa diferença de pressão que é gerada por ar quente e ar frio, gera-se os ventos. Ou seja, o vento sopra das áreas de alta para baixa pressão. E assim se dá, de forma resumida, né, o processo de geração dos ventos. E a partir daí existem tipos de ventos. Aqui eu vou abordar a princípio os tipos que são constantes. A princípio, vamos falar dos ventos alísios, que são ventos úmidos que vão dos trópicos para o Equador. Apresentam-se como mais forte no período de inverno. Existem também os contralísios, que, como o próprio nome diz, são sentido contrário aos alísios e se apresentam como os ventos secos e em alta altitude. Bem, existem também os ventos de oeste, que predominam nas regiões subtropicais. Além disso, também temos ventos polares de leste, que são frios, secos, que vão dos polos para as regiões subtropicais. Agora vamos falar sobre ventos que são mais periódicos e mais localizados em uma região. Existem as brisas marítimas e terrestres, que são o quê? Durante o dia, o vento que está no mar, ele vai em direção ao continente, e pela noite, o vento do continente vai em direção ao mar. Além disso, temos monções, que no verão é o vento do mar que vai para o continente, e aí apresentam chuvas que são intensas, certo? No inverno é o vento do continente em direção para o mar. E aí apresentam características da região ficar mais seca com, com esse fenômeno. Bem, além disso, temos também os ventos de montanha e vale, sendo que durante o dia ele vai do vale para a montanha, gerando aquecimento, e pela noite ele vai da montanha para o vale e assim deixando essa zona mais fria, gerando resfriamento. Bem, vamos entender um pouco mais a respeito da história da energia eólica, certo? Bem, antes de mais nada, como se dá as primeiras aplicações do vento, né? Do uso do vento pela civilização. Ela se dá, antes de mais nada, através dos barcos a velas, aproximadamente há 3.000 anos
antes de Cristo, sendo que foi o primeiro grande uso dos ventos, que eram nas velas dos barcos, é, dos barcos antigos, né? E isso facilitou, né, de certo modo, a navegação, o comércio e a expansão de civilizações. Isso porque possibilitou o desbravamento de todo o globo. A civilização que mais usufruiu foram egípcios, sumérios, fenícios, gregos, etc. Ao decorrer da história, né, algumas outras aplicações para a energia dos ventos, né, foram o uso em moinhos, sendo que os primeiros registros que se apresentam é na Pérsia, sendo que à direita a gente tem um exemplo de como eram esses moinhos, né? Existiam essas pás por onde o vento fazia girar, certo? E a partir daí fazia a moagem de grãos e, além disso, também bombeamento de água. Depois disso, se apresenta também na China, com moinhos, né? Ainda tudo muito arcaico, muito simples, com o uso de bambu utilizado para irrigação de arroz. Na Europa também apresenta, né, uma adaptação, só trocando o sentido de giro do eixo, passando para um eixo é, horizontal. Aqui a gente tem um eixo vertical, mas à frente a gente vai entender essa questão do posicionamento do eixo. Bem, vamos entender um pouco mais sobre os moinhos, já que eles são depois dos barcos, né, outra aplicação do uso da energia e dos ventos, principalmente na Europa, né? Isso porque no século XIII, século XVII, houve avanços, né, no design para gerar uma maior eficiência desses moinhos, sendo que a Holanda, no século XVII, apresenta-se como o auge da aplicação desses moinhos, sendo utilizados para moagem de grãos, drenagem de terra, isso abaixo do nível do mar, né, que é uma característica da Holanda, né, dos Países Baixos. Além disso, são utilizados em serrarias, fábricas de papel. Só que aí, com o decorrer do avanço, decorrer do desenvolvimento, houve um declínio, né, do uso dos ventos, sendo substituído pelo, pelas máquinas a vapor, isso já no século XIX. Hoje em dia se tornaram apenas símbolos históricos, né, desse passado do uso da energia dos ventos em moinhos. Nos Estados Unidos, né, houve uma expansão com esses moinhos, só que utilizados para bombeamento de água em zonas rurais e em região de deserto. O primeiro moinho comercial surge em 1854, desenvolvido pelo Daniel Halliday, certo? Onde ele sustentaram povoados e abasteceram por muito tempo locomotivas a vapor. Bem, em áreas agrícolas, até nos dias atuais, eles são muito utilizados, né? Não como era na época, mas ainda são muito útil para em algumas áreas agrícolas. Bem, e agora falando a respeito de turbinas eólicas, de fato, certo? A primeira surge na Escócia em 1887, onde ela possuía um eixo vertical, certo? E aproximadamente 10 metros de altura, certo? Já no, no ano seguinte, nos Estados Unidos, a primeira turbina de eixo horizontal já se apresenta, né? Possuindo 18 metros de altura, 144 pés e com uma capacidade de produção de 12 quilowatts, certo? Além disso, nos anos de 1890, na Dinamarca, desenvolve a primeira turbina para eletrólise de hidrogênio. Bem, e até cerca de 1918, cerca de 120 turbinas em operação já estão em operação na Dinamarca, certo?
Bem, no século XX, né, apresenta alguns avanços, sendo que em 1925, Albert Betts publica um estudo esse apresentando que a máxima eficiência teórica para as turbinas é de 59,3%, certo? Com o decorrer do tempo, em 1945 até 1970, o petróleo barato ele acaba freando esse desenvolvimento. Só que esse mesmo motivo que faz frear o desenvolvimento faz acelerar o crescimento novamente com a crise que se apresenta na década de 70, a crise do petróleo, no caso, onde a energia eólica ressurge, certo? Como uma opção para a geração de energia elétrica. E com isso, a primeira turbina conectada à rede, está aqui o diferencial, surge na Dinamarca, certo? E em 1979, o início de produção em série de turbinas como se apresentam até os dias atuais, que é aquele modelo de eixo horizontal com 3 pás, certo? Como havia falado, né, o primeiro parque offshore surge na Dinamarca em 91, certo? Impulsionado por esse desenvolvimento, né, todo esse avanço tecnológico e também pela crise do petróleo gerada na década de 70. Bem, vamos entender um pouco mais a respeito de fato da energia eólica no mundo e no Brasil. Como havia falado, né, na década de 70, há essa crise do petróleo e a busca por alternativas a este combustível, sendo que novamente impulsionada por formas de geração alternativas, surge a primeira turbina e a partir daí as turbinas de 3 pás. Sendo que, com isso, já surgem 11 novas turbinas com capacidade de produção de 450 quilowatts. Isso para a época já era algo muito, muito bom, né? Por todo o avanço que foi gerado ao longo praticamente desses 20 anos, que foi gerado lá pela crise dos petróleos. E atualmente, a China, Estados Unidos, Alemanha e Índia são líderes mundiais na produção de energia eólica pelo globo. Bem, e qual que é a capacidade global de geração no mundo? Atualmente há um crescimento exponencial nas últimas décadas, certo? Sendo que há um destaque muito grande para a China, que é a maior potência instalada em todo o globo, acompanhada pelos Estados Unidos, e a Europa com países como Alemanha, Espanha, Reino Unido, com destaque para fazendas offshore. E além disso, existe uma projeção para que a energia eólica pode ser a maior fonte renovável em algumas matrizes até 2050, certo? Estudando um pouco a respeito mais do Brasil, como se dá os primeiros passos, né? Como havia falado, em 1992 surge a primeira turbina eólica que está localizada em Fernando de Noronha, com uma capacidade de 75 quilowatts. A partir daí, novas turbinas, né, são instaladas, sendo que em 1994 surge a primeira central experimental no Morro do Camelinho, com uma produção de 1 megawatts, sendo localizada, né, em Minas Gerais. Além disso, né, esses programas como o Proinfa impulsionou esse desenvolvimento, esse incentivo às energias renováveis e a partir daí surge, né, uma expansão dos parques eólicos por todo o Brasil, sendo
mais localizados na região do Nordeste, por suas características, né, de ser uma região com bastante vento, propiciando essa geração de energia eólica. Bem, vamos entender um pouco mais a respeito das tecnologias e alguns componentes é, das turbinas propriamente dita. Vamos, antes de mais nada, entender os tipos de turbinas eólicas. As duas principais são as turbinas de eixo vertical e a de eixo horizontal. Veja, essa com três pás, que é a mais tradicional, né, digamos assim, é uma de eixo horizontal e essa, à direita, é uma de eixo vertical, certo? E qual que são as principais diferenças, né? Nada mais é a orientação de rotação do eixo. Isso está relacionado à, à característica, né, das turbinas, sendo que algumas vai apresentar maior eficiência e outro um custo menor. E a partir daí existem aplicações que são distintas, sendo que ela pode ser de pequeno porte e grande porte, sendo que as de maiores portes são as de eixo horizontal, certo? E assim, uma maior produção de geração de energia, certo? E as de menores porte são as geralmente de eixo vertical, certo? Bem, vamos entender um pouco mais a respeito das turbinas de eixo vertical. Bem, elas são conhecidas, né, como dois principais modelos, que é a da Harris e a Savonius. São dois dos principais modelos. Quais são as vantagens de se ter uma turbina de eixo vertical? Ela não precisa de controle direcional e apresenta uma estrutura simples e com custo menor se comparado às de eixo horizontal. Mas além disso, ela também apresenta desvantagens. Isso porque ela possui uma menor eficiência, certo? Ela precisa que os ventos sejam mais fortes, mas elas são usadas, por exemplo, em aplicações urbanas ou residenciais, graças à sua escala, né? Dependendo do modelo que é implementado, certo? Bem, elas são úteis porque elas podem ser instaladas em locais com ventos turbulentos, como por exemplo as áreas urbanas. Porém, a sua eficiência, né, como havia falado, é cerca de 30 a 40% menor se comparada às turbinas de eixo horizontal. Bem, vamos entender agora sobre as turbinas de eixo vertical, certo? Na verdade, eixo horizontal, certo? Aqui no slide está escrito errado. Bem, elas são as mais comuns, utilizadas em parques eólicos, seja offshore, onshore, certo? Geralmente com três pás, né? Que são essas que a gente mais tem. É a primeira que vem à cabeça quando a gente lembra, certo? Podendo ela ser barla-vento ou sota-vento, certo? Bem, quais são as suas principais vantagens? Ela possui uma alta eficiência e, devido às suas características de projeto, ela apresenta um melhor aproveitamento aerodinâmico. Só que, além disso, ela também apresenta desvantagem, sendo um alto custo e complexidade de instalação e manutenção devido às suas proporções, né? Porque são turbinas imensas, além de necessitar de um controle direcional a depender de como está o vento na, 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 na pá, né? Bem, atualmente ela apresenta cerca de 95% das turbinas instaladas pelo mundo, certo? Ou seja, são as predominantes e podem ultrapassar
os 200 metros de altura, além de gerar mais de 10 megawatts cada turbina, certo? Aqui a gente tem alguns componentes que são instalados nessas turbinas, certo? Seja sistema de controle, aqui a gente tem a torre de sustentação, o gerador, os sensores de ventos para fazer esse monitoramento de como que ele está posicionado, né? Para pegar uma frente de vento. A gente tem acoplamentos, a caixa multiplicadora, a nacelle, que faz todo esse apoio, o controle de giro da nacelle, sistema de freios, o rotor, certo? Além das pás propriamente dito, e um sistema de freio que é aerodinâmico, certo? Bem, e já pararam para notar que essas turbinas estão ficando cada vez mais altas? O que faz com que projetos cada vez maiores se apresentem, né? Isso porque a velocidade do vento ele aumenta com a altura, se apresentando de uma forma logarítmica até, certo? E aí você tem uma região com uma menor turbulência e maior constância dos ventos, possibilitando que essas turbinas passem por menos manutenções e menos desgastes, certo? Atualmente, as turbinas modernas elas podem ter 150 a 200 metros de altura ou até superior, certo? Veja aqui como que era uma turbina, seu tamanho na década de 80, 90, uma produção de 75 quilowatts. Hoje em dia, de 2015 a 2020, elas têm cerca de 125 metros e uma produção de 5.000 quilowatts. E as projeções futuras é que ela alcance alturas ainda maiores, podendo chegar até 250 metros de altura. Bem, vamos entender um pouco mais a respeito da interação do vento com as pás, né? As pás, elas funcionam como asas de avião. Ela cria zonas de força de sustentação. Veja aqui pela imagem. Aqui a gente tem a pá, certo? Aqui a rajada de vento passando por ela, gerando zona de sustentação e arrasto. E aí você vai ter o vento gerando uma diferença de pressão entre as faces da pá, essa parte superior e inferior, e aí vai gerar a rotação do rotor propriamente dito, certo? Veja que aqui você gera uma zona de baixa e alta pressão, e aí, né, como havia falado, vai fazer com que tenha essa rotação do rotor. Bem, os materiais que são desenvolvidos para constituir das pás, né, podem ser diversos, desde que eles sejam flexíveis e resistentes a essas forças que estão presentes nas pás, sendo fibra de vidro, carbono e algumas resinas leves. Bem, aqui está as minhas referências, algumas das minhas referências que eu utilizei para o desenvolvimento deste material. Espero que tenham gostado e de importante sejam assim sejam aproveitados por vocês, né, esse material, possam ter esclarecido algumas dúvidas, certo? E obrigado por assistirem até aqui a apresentação.